contar a história que o rei Assuero, um rei muito rico, um rei muito generoso, ele resolveu fazer uma festa. Eu estudei alguma coisa, e a Bíblia vai dizer que são 180 dias, né, de festa. Mas eu li algumas coisas que diziam que não foram exatamente todos esses dias de festa, mas que durante todo esse tempo as portas do palácio elas estavam abertas para que os outros príncipes das províncias pudessem entrar, conhecer as riquezas, conhecer o castelo. Mas a Bíblia diz que eram 180 dias de festa, em que ele ofereceu festa porque ele queria exibir as suas riquezas, ele queria mostrar o quão rico, o quão poderoso ele era. Mas então vai falar ali que nos últimos 7 dias, aí sim ele fez uma festa muito grande e ele convidou todas as pessoas ali daquela região, todos os príncipes, e ele ofereceu ali 7 dias de festa. Muita comida, muita bebida, ele queria que fossem servidos nas melhores taças, creio que usado a melhor louça. Ele queria mostrar o quão generoso ele era, o quão rico ele era. Aí então ele fez essa festa, convidou essas pessoas para este banquete. Mas no final desses 7 dias, diz a Bíblia que eles já estavam alegres pelo vinho, o rei já estava alegre, e ele queria também mostrar a sua esposa, a rainha. Ele queria exibi-la, ele queria mostrar o quão ela era bela, que fazia também parte das suas riquezas. E ele manda então que chamem ela. Princesa Vasti, ou Vasti, pediu para que seus eunucos fossem lá e chamassem ela, para que ela pudesse estar na presença do rei, para que ela também pudesse estar na festa. Mas a rainha, ela também estava oferecendo uma festa para as mulheres. E ela diz, não, eu não quero ir, eu não vou. Ela não quis abandonar a sua festa, ela não quis abandonar o seu posto, ela queria estar na companhia das mulheres. Talvez ela pensou, já estão todos bêbados e ele agora me trata como um objeto. Ela diz, eu não vou, eu não quero ir. Mas ela esqueceu que se ela estava dando uma festa, se ela estava oferecendo este banquete, era por causa do rei. Se ela agora tinha riquezas, era por causa do rei. Se ela agora era rainha, era tudo por causa dele. E eu consigo ver aqui um exemplo claro de uma mulher tola, porque ela destruiu a sua casa. Ela não quer ir, ela se recusa a estar na presença do rei. E nós já começamos a aprender alguma coisa com essa mulher. Começamos a aprender coisas que não devemos fazer com ela. Porque muitas vezes nós cometemos o mesmo erro que ela cometeu. O rei nos chama e nós não queremos ir. Nós nos recusamos a estar na presença do rei. Nós estamos tão acostumados a inventar desculpas para não estar na presença do rei. Nós começamos a arrumar trabalho na hora que o rei nos chama. Nós queremos estudar, nós queremos fazer cursos, nós queremos fazer tantas coisas. Um dia a gente está muito cansado, um dia a gente está muito doente. E nós nos recusamos de estar na presença do rei. Nós acabamos nos esquecendo que se nós temos um trabalho, foi Ele que nos deu. Se nós temos uma casa, foi Ele que nos deu. Que se nós temos saúde, foi Ele que nos deu. Mas nós nos recusamos a estar na presença do rei. E ela agora não quer estar, ela não vai. E ela destrói a sua casa, ela perde o seu posto de rainha. E o rei ficou muito irado, porque ela desobedeceu. Temendo que todas as outras mulheres, ao saber que ela, a própria princesa, desobedeceu uma ordem do rei, ele reúne-se com os seus conselheiros, e eles decidem então que agora ela precisa ser afastada. Por mais que o rei a gostasse, por mais beleza que ela tinha, eles decidem afastá-la, e a Bíblia diz que eles precisam escolher alguém melhor do que ela. E mais uma vez eu paro e penso, sempre vai existir alguém melhor do que nós. Existia alguém melhor do que ela, por melhor que ela fosse, existia alguém melhor do que ela. E eu penso que quando
os nossos filhos ouvirem a palavra mãe, a referência deles tem que ser nós. Quando o nosso marido pensar numa mulher, a referência tem que ser nós. Nós temos que ser a melhor mãe. Nós temos que ser a melhor esposa. Quando o pastor pensar, eu preciso de um obreiro, logo ele tem que lembrar do nosso nome. Porque senão, eu sou substituível, nós somos substituídos. Quando o rei nos chama para estar à sua presença e nós nos recusamos, ele procura outro. Ele insiste, ele nos dá chance, mas quando ele também se cansa e ele começa a procurar alguém melhor do que nós. Não permita que ninguém tome o seu lugar. Obedeça, queira estar na presença do rei, queira ser a melhor pessoa que você puder. Mas quando o rei te chamar, escute, esteja, queira estar na presença do rei. Passado mais um tempo, o rei começou a lembrar do que havia acontecido, lembrou da rainha, lembrou da ordem que foi dada, que todos os homens deveriam ser os senhores da sua casa. E os moços que estavam ali ao seu redor pensaram então que era hora de procurar uma nova rainha, uma nova esposa para o rei. Levaram essa ideia até ele e ele então falou: não, podem então procurar uma nova rainha, uma nova esposa. Creio eu que foi o primeiro concurso de beleza, porque então a lei dizia que o decreto dizia que todas as moças virgens de todas as províncias seriam então selecionadas ali, seriam levadas ao palácio para receberem tratamentos de beleza. E durante um ano elas receberiam ali, creio que os melhores óleos, os melhores perfumes, os melhores tratamentos estéticos, para que ao final do período de um ano elas fossem apresentadas ao rei, e ali o rei escolheria uma delas para ser a sua esposa. Entre essas moças estava uma menina chamada Esther, Radassa, que era o seu nome judia, e Esther, que foi dado o seu novo nome para que ela vivesse ali. E como ela era parecida com as meninas dali, então foi escolhido esse nome, até porque já havia essa ira contra os judeus. Então agora ela era chamada de Esther. Diz a Bíblia que uma jovem atraente, uma moça bonita, não tinha pai, não tinha mãe, então ela foi criada por seu primo, um homem chamado Mordecai. Diz a Bíblia que um judeu da tribo de Benjamim foi levado de Jerusalém no tempo do reinado do rei Nabucodonosor. E terminado esse tempo de embelezamento, ela foi então apresentada ao rei. E o rei, diz a Bíblia que o rei achou graça na vida dela e escolheu ela para ser a sua esposa. Agora aquela menina que não tinha riqueza, não tinha pai, não tinha mãe. Talvez durante muito tempo se passou na cabeça dela que a história dela tinha acabado ali, que para ela era aquilo mesmo, que ela não seguiria em frente. Mas Deus começa a mudar a história dela. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que para você acabou, que está difícil, que é isso mesmo, que não tem mais saída. Mas Deus está falando para nós nessa noite que o único que tem o direito de dizer se acabou ou não é Ele. É só Ele que tem o poder de mudar a nossa história. E Ele começa a mudar a história daquela menina. E agora ela se torna a rainha Esther. Passando um pouquinho para frente, lá no capítulo 5, nós vamos ver que aparece mais um personagem. Um homem chamado Amã. Eu procurei um pouquinho para saber quem ele era, e diz que ele era um amalequita, descendente de um amalequita. Lá no capítulo 17 do livro de Êxodo, nós vamos ver que houve uma batalha entre os amalequitas e o povo que estava no deserto. Então, só pelo fato dele ser um descendente de um amalequita, a gente já entende que já existia essa ira contra os judeus. E agora o rei o coloca como maioral entre todos. Então ele decide que por onde ele passar, todas as pessoas têm que se prostrar perante ele. Porque agora ele é maioral, porque agora ele é chefe, porque agora ele tem liberdade para ele fazer o que ele quiser. Só que esse homem chamado Mardoqueu, esse judeu, ele não se prostra diante de Amã.
ele decidiu que ele não vai se prostrar, que ele não vai se inclinar. E eu consigo perceber e eu consigo aprender mais uma coisa aqui. Sabe por que o diabo ele nos odeia tanto? Ele tem tanta raiva de nós? Porque enquanto muitos ali fora estão se prostrando a outros deuses, estão se prostrando a tantas outras coisas, nós continuamos firmes na presença de Deus. Nós não aceitamos qualquer coisa, nós não aceitamos qualquer história, nós não aceitamos que qualquer um chegue e diga o que nós temos que fazer. Porque nós conhecemos o Deus que nós servimos e é só a Ele a quem nós devemos nos prostrar. Amém? Mas aconteceu que isso foi criando uma ira muito grande no coração desse homem, e ele começa a planejar uma vingança maligna, não só contra este homem, mas contra todo o seu povo. E ele vai lá para o rei e ele diz: olha, rei, existe um povo aqui nas suas terras, nas suas províncias, que é um povo que ele é dividido. Eles não obedecem às suas leis, eles não aceitam as suas leis, eles não aceitam se prostrar. E é um povo que tem que ser exterminado, não tem o porquê dele estar aqui, eles não fazem diferença nenhuma. Então, se o Senhor achar que é bom, me dá liberdade e cria um decreto para que esse povo seja exterminado. O rei, então, aceitou. E então, tudo bem, então vamos criar. E a gente sabe, a gente conhece a história, que quando o rei decretava alguma coisa, nem ele mesmo podia voltar atrás. Aí então criou-se essa lei que todos os judeus de todas as províncias, foi decretado dia, mês, todos eles deveriam morrer. Talvez o inimigo ele esteja tramando contra a tua vida. Talvez já tenha até dia, ele já tenha escolhido o dia para terminar com a tua vida. Mas é só Deus que diz quando vai acabar ou não. E quando Mardoqueu ficou sabendo da notícia, ele se entristeceu. Diz a Bíblia que ele rasgou as suas vestes, que ele andava pelas ruas clamando, que ele orou e que ele jejuou, que ele pedia livramento da parte de Deus. Aí então ele lembra-se da Esther. Esther está lá, está perto do rei, e ele pensa que ela pode fazer alguma coisa por eles, porque ela também é judia. E Deus escolheu ela para estar lá. Então ele manda uma mensagem para Esther, contando do que aconteceu, contando que foi até oferecido dinheiro para a casa do tesouro do rei, para que todo o seu povo fosse exterminado. E ele, creio eu que ele pede: você pode fazer alguma coisa? Você está aí dentro, Deus te colocou aí dentro, tem alguma razão para você estar aí? Clama junto ao rei por nós. E ela diz: eu não posso ir, porque todos conhecem a lei que diz que todo aquele que entrar na presença do rei sem ser chamado, perde a sua vida. E já faz algum tempo que eu não sou chamado à sua presença, eu não posso fazer nada. E ele volta e diz o versículo que nós acabamos de ler: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus. E sabe o que nós podemos aprender com esta palavra? Resumindo mais ou menos o que ele quis dizer para ela, o que ele quis em outras palavras, ele quis dizer assim: fala para Esther que Deus quer usar a vida dela, mas se ela não se levantar, Deus levanta outro e livra os judeus. Mas você e a casa do teu pai vão perecer. E eu aprendo com essa palavra que Deus está dizendo para nós, Ele está falando para nós que Deus quer nos usar, que nós precisamos nos levantar, mas que se nós não levantar, Ele levanta outro no nosso lugar. E a nossa casa, quando eu falo casa, eu falo da minha casa espiritual, eu falo da minha vida. E as promessas que Deus tem para a minha vida. E os sonhos de Deus para mim. Será que eu posso deixar isso morrer? Por que Ele me colocou aqui? Será que Deus se enganou quando Ele nos escolheu? No domingo passado eu lembro que o presbítero irmão Daniel, ele leu uma palavra que dizia que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Será que Deus se enganou quando Ele nos escolheu para colocar aqui?
Será que não foi para um tempo como este que Deus nos fez, por exemplo, mães? Num tempo onde nossos filhos recebem tantas propostas do mundo, nossos filhos adolescentes que estão dentro da igreja, mas que precisam estar na escola, que precisam ter amizades. Será que não foi para um tempo como esse que Deus nos colocou para dizer: calma, filho, anda nos caminhos de Deus, não escuta os conselhos errados? Será que não foi para um tempo como esse onde nós vemos tantos jovens morrendo por causa de drogas, tantos jovens depressivos, que Deus colocou os jovens dentro dessa igreja? Será que foi para um tempo como esse, para que vocês possam ir lá fora e resgatar eles e dizer que ainda há esperança? Será que não foi para um tempo como esse onde o amor de muitos está se esfriando, que Deus nos colocou como obreiros neste lugar, para dizer que ainda há esperança, para dizer que o Deus ainda é o mesmo, que Ele ainda faz milagres, para dizer que não desanime? Foi para isso que Deus nos colocou. Deus não se enganou quando Ele nos escolheu. Deus não se engana. Ele nos escolheu para sermos obreiros fortes. A história vai continuar dizendo que a rainha pede para que todos orem. Durante 3 dias não comam, não bebam, mas clamem por ela. Que ao final dos 3 dias ela vai se apresentar, ela vai entrar na presença do rei. E continua dizendo que sim, que ela entrou e que ela conversou com o rei, que ela ofereceu banquetes e que o rei criou outro decreto dizendo que os judeus teriam a chance de se defender. Arrumou armas, proventos para que eles pudessem ir para a guerra, e diz que eles foram vencedores. O que eu quero dizer com essa palavra é que nós temos o direito de ficar parado. Ninguém vai nos obrigar a nada. Nós podemos ficar quantos anos quiser na igreja sentadinhos sem fazer nada. Mas e todos aqueles sonhos? E tudo aquilo que Deus falou que nós vamos ser? Por que Ele colocou autoridade nas nossas mãos se é para nós ficar sentadinhos sem fazer nada? Deus, Ele quer usar as nossas vidas, mas nós podemos escolher se ficamos ou não. Esther ousou entrar na presença do rei, mesmo sabendo que ela poderia morrer. O que eu quero dizer nessa noite é que nós temos que ousar a entrar na presença do rei, nem que isso nos custe algumas coisas, nos custe amigos, nos custe famílias. Mas nós precisamos ter a ousadia de entrar na presença do rei. Tem pessoas tramando contra as nossas vidas. Tem um inimigo dizendo que todos os dias é o último dia, dizendo que nós vamos morrer. Mas tem um povo clamando. Tem um Deus que se levanta e que traz providência para os seus filhos, que traz providência para aqueles que ousam entrar na presença do rei. Quando o rei te chamar, não invente mais desculpa. Se lance na presença de Deus, porque Deus quer dar. Deus tem providência para as nossas vidas. Talvez você pense: mas eu escuto tanto dizer que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer, e você pensa, não está fazendo nada. Mas quando nós queremos o impossível de Deus, quando nós queremos coisas grandes de Deus, nós temos que oferecer coisas grandes também para Ele. Nós decidimos lá em casa que nós queríamos começar uma campanha. E nos reunimos nós 3 e nós conversamos assim. Às vezes são pequenas coisas que a gente faz dentro de casa que o inimigo se aproveita e entra. E ali a gente começa a passar por lutas. E nós decidimos lá atrás que nós iríamos blindar a nossa casa. Que o inimigo não teria mais liberdade de entrar e sair a hora que ele quisesse, porque Deus nos deu autoridade, Deus nos fez cabeça dentro das nossas casas. E eu falei para eles: vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos pedir que Deus nos abençoe e vamos fazer mais para Deus. E nós começamos a fazer a campanha e começaram a acontecer coisas que durante 15 anos de casamento nunca tinha acontecido. Eu falei para o Luciano: eu não sei o que vai ser da nossa vida agora. Nós não tínhamos, o Luciano estava sem trabalho. Eu falei para ele: eu não sei o que eu vou colocar nas panelas amanhã, porque não tem. Mas eu não ficava falando coisas para eles, eu só dizia, e eu me lembro do pastor, que a pastora dizia: vai dar tudo certo. E eu dizia para eles: calma, Deus tem providência para as nossas vidas. Eu dizia: vocês acham que o inimigo vai ficar feliz? Ele não vai ficar feliz com nós, com a nossa casa, ele vai tentar. E eu dizia: existe providência de Deus para as nossas vidas.
Na terça-feira eu falei para ele, eu não sei o que nós vamos comer amanhã, mas eu creio num Deus tão poderoso, num Deus que tem tanta providência. Quando foi no outro dia, tinha tanta comida dentro da minha casa, que eu separei um pouco e eu dei. Tinha gente precisando e eu dei. Deus tem providência para a tua vida. Não importa qual seja a situação que você estiver passando, Deus tem providência. Não importa quantas vezes você já ouviu falar que Deus tem providência, Ele tem. Não importa qual seja a situação. Quando eu pensei que as coisas iam melhorar, elas começaram a piorar. E eu dizia para eles, Deus tem providência. Eu não sei quantas vezes eu repeti, mas eu sabia que eu precisava pôr coragem na vida deles para eles não murmurarem, para eles não desistirem. Um dia o Eduardo chegou e falou para mim, mãe, eu sei o que já passou. E eu dizia para ele, se você sabe, então você confia, porque lá na frente tem vitória. E nós pedimos para Deus que tirasse tudo o que estava errado dentro de casa. Porque a gente sofre consequências, porque a gente desobedece. Nós estamos praticamente todos os dias na igreja escutando a verdade, mas a gente continua fazendo coisas erradas. E quando a gente se propõe a fazer o que é certo, o inimigo fica muito irado. Na segunda-feira, o Luciano precisava trabalhar e ele sai de casa de madrugada. Ele foi com o carro da Aline, a Aline emprestou. Na terça-feira eu começo a trabalhar às 8. Na terça, 5 horas da manhã, eu saí com ele para levar ele para trabalhar. Na volta eu falei para ele, Luciano, vamos comprar um carro? E ele falou para mim, vamos. Ele não perguntou como, ele só falou, vamos. E eu já tinha falado com Deus, porque Deus, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Mas Ele quer que a gente faça mais para eles. Ele precisa, Ele quer ver o que nós também temos a oferecer para Ele. E eu falei para Deus, Deus, o Senhor sabe da minha necessidade. Chegamos lá na garagem, eu falei para o moço, eu vim comprar um carro. Dele, não, tudo bem, vamos. Quanto você ganha? Eu falei, eu ganho tanto. Ele já se desanimou. Ele falou, olha, a gente precisa 3 vezes a mais o valor do carro. O que você ganha é muito pouco. Aí ele falou, mas vamos tentar. Vamos tentar. Subimos lá, ele pegou minha carteira de motorista. Perguntou, casa própria? Eu falei, não, alugada. Quanto você ganha mesmo? Eu falei, tanto. Mas não tem uma outra renda, não tem alguma coisa? Eu falei, não, é isso. E eu gostaria muito que você colocasse isso. Se passar, amém. Se não passar, Deus sabe de todas as coisas. Aí tá, ele passou ali, ele falou, pode ir que amanhã de tarde eu te ligo e te digo alguma coisa. Mas não tenha muita esperança, porque... Amém. Eu falei para ele, amém. Saímos dali, passado 20 minutos, ele ligou para mim e falou, o banco aprovou a tua proposta. Eu não sei como, mas o banco aprovou, passa aqui amanhã pegar o seu carro. Eu falei para o Luciano, é para ir pegar o carro amanhã. No outro dia, quando a gente chegou lá, eu assinando os papéis, ele falou para mim, você já tinha feito financiamento? E eu falei, não, é a primeira vez. Ele falou, engraçado, porque não era para dar certo. E eu olhei para ele e falei, você acredita em Deus? Ele, não, eu até ia te falar porque foi muito coisa de Deus. Irmãos, Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que nós precisamos. E é por isso que eu te digo, quando o rei te chamar, não invente desculpas. Já deu da gente ficar inventando desculpa, da gente não querer entrar na presença do rei. Como é glorioso saber que o rei nos escolheu para estar na sua presença. Ouse, faça como Esther, ela tinha medo. E quando você sente medo, clame a Deus, ora a Deus. Não existe oração que não é ouvida. Não existe jejum que você faça que Deus não deixe ali guardadinho para quando a gente precisar. Ouse entrar na presença de Deus. E lembra que se Deus te colocou nessa posição é porque coisas grandes Ele tem para fazer nas nossas vidas. Já não é mais tempo da gente ficar parado, já não é mais tempo de ficar caladinho. Hoje à tarde uma moça ligou para mim chorando, ela dizia, eu não sei mais o que fazer, está acontecendo tanta coisa na minha vida. E eu falei para ela, você se esqueceu de Deus. Ela falou, eu sei que eu esqueci e eu quero voltar. E eu falei para ela, ainda é tempo. Se você errou, não tem problema.
chega na presença de Deus e diz: Deus, eu errei, mas eu preciso de Ti. E ela falou: mas será que ainda tem lugar para mim lá dentro da igreja? Eu falei: tem sim. Tem lugar no coração de Deus para você. Volta enquanto é tempo, volta porque tem promessa. Existe promessa de Deus na vida de cada um de nós. E se nós ficar caladinho, vem outro e vai fazer no nosso lugar. Mas é para nós, foi nós que Deus escolheu. E eu me sinto muito privilegiada, porque no meio de milhões foi a mim que Ele escolheu. Foi a cada um de nós que Ele escolheu para estar na presença dEle. E como diz a irmã Geni, é o melhor lugar do mundo para estar. É na presença de Deus. Que nós possamos a partir de hoje ter a ousadia que teve Esther, de entrar na presença do rei mesmo sem ser chamada. Mesmo que custasse a vida dela, ela entrou na presença do rei. E por causa dessa atitude, por causa da providência de Deus, o seu povo foi liberto. Nós conseguimos claramente ver aqui a mulher tola e a mulher sábia. Uma destruiu a sua casa, a outra livrou o seu povo. Que a partir de hoje nós possamos ter essa ousadia de fazer mais para Deus. Por mais que nós estejamos lá na minha casa passando por lutas, nós nunca vimos a glória de Deus tanto como a gente está vendo agora. Eu falei para o Luciano: eu quero luta. Eu quero luta porque eu estou vendo Deus trabalhar. E quando a gente vê Deus trabalhar é tão bom, porque a gente vê que não está sendo em vão. Se você está passando por luta, agradeça a Deus. Glorifique a Deus porque vem vitória pela frente, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.